Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Túlio Henriques, eu sou trabalhador espírita da União Espírita Jaboatoense. Olá, boa tarde. Boa tarde, Aldenoura Sabino, Charles Moraes, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. É com muita honra que eu recebo o convite do Centro Espírita 9 de Outubro, em nome de Aldenoura, para fazer as reflexões da nossa tarde, as reflexões em torno de um tema muito profundo, um dos temas centrais da doutrina espírita. E em torno desse tema nós vamos tentar meditar um pouco nesta tarde, junto com Cristo, para fazermos colocarmos algumas questões que temos a oportunidade de, no nosso dia a dia, refletir, colocar em prática da melhor forma. Que a espiritualidade amiga esteja sempre com todos vocês. Assim seja, meu irmão. Assim seja. Agradeço bastante a vibração amorosa, as vibrações de vocês. Eu gostaria, para que nós pudéssemos dar início à nossa live, fazer a prece de início dos nossos trabalhos. Vamos, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus. Vamos nos conectarmos com a espiritualidade superior que coordena os trabalhos dessa tarde, para que possamos nos harmonizarmos, experimentarmos as benesses, a harmonia que agora nos envolve. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por todos os irmãos que aqui se fazem presentes, encarnados e desencarnados, que possamos fazer o melhor na tarde de hoje. Continua nos iluminando, continua nos orientando, nos ensinando a confiar, nos ensinando a amar, a nos humildarmos para conhecermos definitivamente o terreno de paz e de luz. Assim seja. Então, diante dessas rogativas, meus irmãos e minhas irmãs, é que eu peço a permissão de vocês para começar, a falar um pouco, do que tivemos a oportunidade de preparar para a nossa tarde. Tema, como eu estava falando, um tema muito profundo, um tema central da doutrina espírita, um tema central do Evangelho do Cristo. E o tema é caridade e humildade, virtudes da alma. Aí eu fiquei pensando, o que a gente poderia trazer, sendo este um tema tão central e que inevitavelmente muitas outras pessoas, muitos outros irmãos já tiveram a oportunidade de falar um pouco. Acho que quando a gente fala em Evangelho, a gente fala de humildade,
fala também de caridade. Né? Então, todas as falas que dizem respeito à doutrina espírita são falas, em última análise, de humildade, são falas que dizem, em última análise, de caridade. Então, diante disso, eu fiquei me perguntando o que eu poderia, né, trazer, né, para vocês. Então, humildemente, o que eu pude, né, o que eu consegui articular para dividir um pouco com vocês, para dividir um pouco com todos os irmãos do Centro Espírita 9 de Outubro, que tão gentilmente me convidaram para esta tarde. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão chamando a atenção para o sentido de caridade, tal como a entendia Jesus. Tal como a entendia e a entende o nosso modelo e guia, esse espírito que esteve aqui conosco há pouco mais de 2000 anos atrás, de modo encarnado, mas que está conosco desde o início da nossa evolução, desde a fundação do planeta, porque é ele, conforme a espiritualidade superior, é ele o governador espiritual do orbe, é ele o espírito de maior envergadura, de maior pureza espiritual que aqui esteve, e é este o espírito, portanto, que coordena, que dirige amorosamente a nossa evolução nesse planeta. Então, essa pergunta que é feita por Allan Kardec à espiritualidade superior, no âmbito do livro O Livro dos Espíritos, é uma pergunta, eu diria que é uma pergunta seminal, é uma pergunta que abre a possibilidade para que possamos pensar, primeiramente, caridade. O que é caridade? Então Kardec pergunta: qual o sentido da palavra caridade tal como a entendia Jesus? Pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos. Para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse era o sentido da palavra caridade, tal como entendia Jesus. Benevolência para com todos, ou seja, para com toda a humanidade, não apenas ao grupo de nossos amigos, ao grupo que constitui os nossos familiares, as pessoas que mais gostamos, mas também as pessoas que nós não afinamos vibratoriamente. Mas também aquelas pessoas que não comungam do nosso mesmo ideal. As pessoas que pensam diferente de nós, politicamente. Pessoas que nos perseguem no trabalho, na faculdade, até mesmo dentro do ambiente familiar, a todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros, porque precisamos também de indulgência. Porque somos todos irmãos.
o nosso destino é a pureza espiritual. Então não existe ninguém mais especial que ninguém, não existe ninguém melhor que ninguém. Todos somos filhos do mesmo Pai, destinados à pureza espiritual. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Que o Cristo, ele termina, quer dizer, num dos momentos mais derradeiros do Evangelho, ele termina a sua passagem enquanto encarnado aqui na Terra, nos ensinando a lição do perdão. Em cima de uma cruz, abandonado, vilipendiado, sendo torturado e assassinado, ele nos ensina a lição do perdão. E essa pergunta é interessante porque o comentário de Kardec é incrível. Está lá bem pequenininho e às vezes até a gente nem lê. Mas é importante que a gente faça a leitura dos comentários de Kardec no Livro dos Espíritos. Kardec faz o seguinte comentário. Eu vou ler alguns trechos desse comentário. Ele vai dizer assim: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Olha, então, a caridade complementa o tripé da lei de amor, justiça e caridade. Então não existe uma lei de amor sem falarmos ao mesmo tempo uma lei de caridade, também numa lei de justiça, que entre si interatua, que constitui em si mesma uma única lei. Então não há como falar em lei de amor sem falarmos ao mesmo tempo também em lei de justiça, em lei de caridade. Tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, a caridade, ela é sem fronteiras. Caridade é um sol que ilumina a todos. Afinal de contas, as misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, em sua infinita sabedoria, todos os dias, caridosamente, nos dar oportunidades a todos para renovação, para reconstituição daquilo que nós deliberadamente prejudicamos, seja no contexto de nossas vidas, seja em relação à vida dos nossos semelhantes. Deus nos dá todos os dias oportunidade de reparação. De reparação. Deus, ele nos abre o leque de possibilidades de renovação. É isso, uma das mensagens mais profundas da doutrina espírita, é a mensagem renovadora. E Kardec,
ele complementa, né, finaliza sua mensagem assim: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom, o ser humano verdadeiramente bom, procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, Kardec, nesse comentário, nos chama a atenção para a relação intrínseca da caridade com a humildade. Mas essa relação a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente, porque este é um momento de refletirmos sobre uma das faces da caridade, levando em consideração que a caridade ela é sem fronteiras, então ela tem múltiplas faces. Eu gostaria para a nossa tarde, para a reflexão da nossa tarde, chamar a atenção para uma face da caridade que nos é ainda muito esquecida. Então, então ante o sentido, né? Ante o sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus, né? Ante a esse sentido exposto na questão 886, eu gostaria de pedir a permissão dos colegas para trazer à tona uma história muito interessante, muito intrigante, né, que vai falar um pouco dessa caridade que eu estou querendo chamar a atenção e que Emmanuel vai chamar de caridade essencial. De caridade essencial. Porque às vezes a gente acha que ser benevolente com os outros, ser indulgente para com as imperfeições dos outros e perdoar, às vezes a gente acha que esse movimento apenas beneficia os outros. Mas não, esse movimento em relação aos outros beneficia antes e sobretudo a nós mesmos. E nos ajuda a adensarmos nas nossas vidas o que Emmanuel vai chamar de caridade essencial. Então eu queria chamar a atenção, né, para uma história de Francisco de Assis. Uma história que numa das palestras, né, que tivemos a oportunidade de assistir, e o palestrante vai dizer que o Francisco ele estava num momento da vida dele em que ele se encontrava muito triste. E ele vivia com os franciscanos, ele vivia ao redor, né? Com os freis franciscanos. E ele estava muito preocupado, porque ele sentia que a morte, o desencarne se aproximava, e ele via que muitos irmãos que comungavam com ele da luta que diz respeito ao desapego dos bens materiais, muitos irmãos
não estavam conseguindo sustentar esse voto. E estavam enveredando por outros caminhos. E ele estava muito triste, porque ele ficou se questionando, ele se questionava como é que iria ser depois que ele partisse para a pátria espiritual. Então ele decide fazer uma viagem. Ele vai até o convento das Clarissas. Chegando lá, ele encontra uma irmã do coração, uma irmã a qual tinha por ele muito apreço, e ele também por ela, a irmã Clara. E chegando lá, ele e alguns companheiros que o acompanharam nessa visita ao convento das Clarissas, ela, notando, dada a sua sensibilidade, dado seu espírito muito observador, muito peculiar, muito sensível. Então ela percebeu que Francisco de Assis estava triste. Então ela se dirige para ele da seguinte forma: Pai Francisco, ela chamava ele de pai, os freis franciscanos também, os companheiros dele. E aí ela diz assim: Pai Francisco, eu sei por que o senhor está assim. Porque o senhor está triste desse jeito. O senhor, Pai Francisco, é muito apegado aos bens materiais. Então todo mundo que estava ali recebendo Francisco de Assis olhou com muita surpresa. Como assim? E ela, percebendo a surpresa de todos, disse: sim, o senhor é muito apegado aos bens materiais. O senhor está achando, Pai Francisco, que o trabalho que o senhor realizou aqui na terra é seu. Mas o trabalho, Pai Francisco, não é seu. É do Cristo. E a última coisa que o nosso Mestre está pedindo para o Senhor entregar, desapegar, é desse trabalho. Por que o Senhor está preocupado com os rumos do trabalho que não é seu depois que você foi embora? E aí ele, tomado por uma surpresa muito grande, olhou para ela, levantou-se e disse: você tem razão. Então, o trabalho que o Cristo nos chama a atenção constantemente, trabalho, a caridade essencial, que o Cristo nos chama atenção constantemente, é o trabalho de construção íntima. É o trabalho de construção íntima. Então, o próprio Francisco de Assis ainda era muito apegado àquilo que ele julgava realizar sozinho. Mas o trabalho que nós temos a oportunidade de realizar, trabalho que nós somos abençoados e temos a oportunidade, é do Cristo, é dele.
Uma outra história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma história que está no livro Sexo e Destino. Quem conta é André Luiz, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. E conta André Luiz que a história de Pedro Neves. Pedro Neves, ele era um irmão que trabalhava no Ministério do Auxílio, em Nosso Lar, e trabalhava já há muito tempo, auxiliando pessoas, espíritos recém-desencarnados, espíritos que vinham do umbral. Então esse irmão, ele dialogava com esses espíritos. Ele orientava muito solicitamente. Só que, num determinado momento da história de Pedro Neves, ele começou a ficar muito triste. Muito triste. Então, para simplificar a história, o que aconteceu? O Pedro Neves, ele tinha uma filha, ainda encarnada, mas que já estava prestes a desencarnar, acometida de um câncer muito violento. E essa filha de Pedro Neves era casada com um cidadão chamado Nemésio. Só que aí o que acontece? O Nemésio, ele, dadas aquelas condições, as condições muito difíceis, já muito deploráveis de Beatriz, a filha de Pedro Neves, ele começou a vislumbrar a vida de solteiro. E trouxe a amante para dentro de casa. Passou a cuidava muito bem, da esposa dele, Beatriz, mas também ele vivia com essa amante dentro da mesma casa. Quando Pedro Neves tomou ciência deste fato, um azedume, uma mágoa muito profunda do genro dele lhe acometeu. Isso estava o prejudicando, inclusive no trabalho dele. Então veja, Pedro Neves, ele era um irmão que trabalhava há mais de 20 anos no Ministério do Auxílio, dialogando, orientando espíritos recém-desencarnados. E aí o que acontece? Montaram uma equipe para cuidar do caso do Pedro Neves. E ele acompanhou essa equipe. E aí, num determinado momento, partiram eles, o benfeitor espiritual, o benfeitor Félix, que é um dos benfeitores do livro Sexo e Destino, André Luiz e o Pedro Neves. Então, eles se dirigem para poder ajudar o Nemésio, o genro de Pedro Neves. Só que onde estava Nemésio, estava numa boate. Porque além da amante, ele se engraçava por outras mulheres também. Então, ao entrarem naquele recinto, estava Nemésio nos braços de uma mulher muito bonita. Então aquilo foi a gota d'água. Então parte ele para dar soco, para bater mesmo no seu genro. Naturalmente ele não consegue, porque ele está desencarnado. Mas só que o genro dele começa a sentir um mal-estar neste momento.
uma irmã se levanta do meio da boate e vai em direção a ele. Chega perto, coloca a mão no ombro dele, e fala: que isso, meu irmão? Não é assim que se resolve. Não é assim que você vai ajudar o seu genro. Então ele diante de si, diante daquele ato impensado, ele começa a chorar. Então veja, uma pessoa a chorar copiosamente mesmo. Uma pessoa que estava há mais de 20 anos trabalhando como dialogadora, fazendo a caridade. Né? Fazendo a caridade. Mas faltou construir dentro. Então este é o ponto que Emmanuel, no texto A Caridade Essencial, nos chama a atenção. A construção dentro de nós, sem o qual todos os atos exteriores não passarão de mera aparência. Por quê? Porque não vão dizer necessariamente do nosso tamanho espiritual. Então a caridade essencial que nós fazemos aos outros é a da modificação de nós mesmos. É da edificação, tal como o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer. Da edificação da nossa própria imortalidade. Da nossa própria imortalidade. Ora, a vida é a experiência digna da imortalidade. Nós já somos imortais, mas será que estamos vivos? Será que a caridade que nós fazemos transpassa as feições exteriores? Então é isso que Emmanuel quer nos chamar a atenção. Quando ele vai falar, né, no texto A Caridade Essencial, comentando o versículo, né, João, né, o versículo do livro de João, capítulo 2, versículo 6, em que o evangelista diz: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Muito bonito esse versículo. E Emmanuel comenta assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Em todos os lugares. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não há diferença. Ninguém é mais especial do que ninguém. Então o sol ele brilha a cada manhã para todos. A água do rio se oferece para todos que o procurem. O amor de Jesus está disponível a todos, indistintamente, que a Ele se tornar receptível. Então é em todos os lugares. E Emmanuel completa, e Emmanuel vai dizendo, né? Eu vou ler alguns trechos só, que vão nos dar a pensar sobre o que a gente está querendo propor aqui nessa tarde. Ninguém pode assistir a outrem, olha isso, ninguém pode ser beneficente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias. Ninguém pode perdoar verdadeiramente.
com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, para que a gente possa melhor servir, a gente primeiro precisa edificar dentro. Porque caridade, minha gente, caridade, meus irmãos, é um sol que irradia. É um sol que irradia. Então, quando nós desenvolvemos isso que Emmanuel está dizendo, está chamando de espírito de boa vontade, quando nós desenvolvemos isso, vem até nós. A oportunidade chega para que a gente possa ser caridoso, para que nós possamos ser virtuosos, modelar a nossa virtude, que repousa em nós, em germe, porque nós temos a essência divina. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para a perfeição relativa. Nós fomos criados para voltarmos ao seio de Deus, comungarmos com Ele, em estado indescritível. Tal como vai chamar a atenção André Luiz ao caracterizar, os Cristos, na medida, obviamente, das possibilidades que nos são já abertas, na medida das possibilidades que nós temos condições de já compreender o que caracteriza um Cristo. Então, ninguém edificará para o próximo sem edificar antes em si mesmo. O próximo é para Deus. Pois é, levamos no saco os alimentos para o próximo, mas para Deus, o que a gente leva? Ora, a gente está dando o alimento, a gente dará a esmola, mas o que de si mesmo nós estamos dando? É bom a gente pensar. Por isso Emmanuel vai dizer, em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Então não precisa de espetáculo. O Evangelho não nos conclama a estados especiais. O Evangelho nos conclama a boa vontade. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. É a caridade de nos tornarmos efetivamente instrumentos do Cristo. É a caridade de, em nossa própria vida, em nossos próprios atos, no nosso proceder, no nosso modo de olhar para as situações, no cotidiano, é um modo de manifestarmos Cristo através de nós, de vivermos nele.
de vivermos nele. Mas é preciso recordar, meus irmãos, que a caridade, em suas múltiplas faces, e quando a gente fala que a caridade tem múltiplas faces, a gente não está querendo dizer que exista uma oposição entre essas faces, né? Entre a caridade material e a caridade espiritual. Não existe oposição. Não existe, né? A caridade, ela é uma unidade. Ela é um polo só. Ela é uma única direção. A questão é que nós ainda, muito apegados à matéria, por nós ainda não conseguirmos nos reconhecermos como espíritos imortais, reconhecer a nossa essência espiritual, a nossa essência divina, nós costumamos dar ênfase, de uma forma muito exacerbada, ao caráter material da caridade. Isso não é ruim, porque às vezes é a possibilidade mesmo do Espírito. Mas é preciso que nós pensemos além, que nós eduquemos os nossos pontos de vista, tal como nos chama a atenção o codificador no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que nós mudemos o nosso ponto de vista para passarmos a enxergar as coisas do ponto de vista espiritual. Porque Jesus fala com espíritos imortais, não com personalidades encarnadas. Jesus nos chama a atenção para a nossa natureza espiritual. Jesus, a cada passo, a cada fala, nos chama a atenção para isso, para que nós modifiquemos o olhar, para que nós definitivamente possamos nos reconhecermos como espíritos vivendo uma experiência na carne. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, é preciso recordar que a caridade, em suas múltiplas faces, só pode ser manifestada se formos humildes de coração. Se formos humildes. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que o Evangelho começa numa manjedoura. O Evangelho começa numa manjedoura. O Cristo poderia ter encarnado num palácio. Ele poderia ter encarnado com inúmeras facilidades. Mas ele nos deu a mensagem, a lição da humildade na manjedoura. Ele escolheu a manjedoura. Ele poderia, meus irmãos, ter mandado 1000 anjos para fundar o reino de Deus. Mas preferiu ele descer da glória celestial, a qual ele se encontra e se encontrava, para ombrear conosco, seus irmãos ainda tão transviados, ainda tão perversos, tão corruptos, mas que carregam a centelha divina, só esperando as condições para que ela possa brilhar forte e contagiar a todos que nos servem. Então Cristo quis vir. Ele quis descer da sua governadoria para ter conosco. Então é preciso que a gente sempre lembre que a caridade, ela só pode ser manifestada se nós formos humildes de coração.
Aí eu me recordo de uma história que está lá no livro Boa Nova, muito interessante, muito interessante, que vai falar um pouco também da humildade de Jesus. Então, o que estava acontecendo? E Humberto de Campos conta. Maria estava preocupada com o futuro de Jesus. Jesus estava já entrando na maioridade, porque a maioridade naquela época girava entre os 12 e os 13 anos. Então Maria estava preocupada, com aquela preocupação de mãe, com o futuro de Jesus. E começou a movimentar alguns contatos que ela tinha no templo, para ver se conseguia alguma coisa para ele lá. Então ela foi falar, conseguiu falar com alguns doutores, os chamados doutores da lei, e eles se mostraram entusiasmados. Disseram, pode trazer ele aqui? Pode sim, ele é muito inteligente, ele até conversa conosco. Então, conta Humberto de Campos que estava Maria retornando de uma dessas peregrinações pelo templo. E conta Humberto de Campos que Jesus estava à frente da casa deles, a casa humilde, esperando ela. E conta Humberto de Campos que quando ela se aproxima de Jesus, ele só olha para ela. E ela já entende. E ele pergunta assim, mãe, acaso eu não tenho testemunhado da minha comunhão com Deus? Acaso eu não tenho dado testemunho da minha comunhão com Deus? Aí ela entende tudo. Ela entende. Mas meu filho, ela tenta se explicar. Mas Jesus diz que vai trabalhar com o pai na carpintaria. Jesus vai trabalhar com o pai até os 30 anos na carpintaria. Então, ele manifesta, ele nos dá a lição da humildade. Porque ele está trazendo o templo para dentro de casa. Ele edifica o templo dentro de casa. Então, ele leva alegria, ele constrói, ele aponta caminhos dentro de casa. Ele faz a caridade primeiro dentro de casa. Mas a condição de possibilidade do agir caridoso é a humildade. É a humildade. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque vai dizer Emmanuel que a única voz que o orgulho respeita é a voz da humildade. A única voz que o orgulho respeita, que a vaidade respeita, que o personalismo respeita, é a voz da humildade. E esta é a grande lição, é a primeira grande lição do Evangelho. Por quê? Porque os pobres de espírito é aqueles que verão a Deus, entrarão no reino dos céus. Tal como nos dirá Jesus no Sermão do Monte. E nos diz todos os dias. Porque as suas palavras, elas são de vida eterna. Para terminar, meus irmãos, eu gostaria de trazer desse clima de afeto, eu gostaria de trazer uma última mensagem que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo,
É uma mensagem belíssima, é uma mensagem que eu indico, fortemente para todos os irmãos que aqui estiveram, que leiam e meditem sobre essa mensagem. Mensagem intitulada O Orgulho e a Humildade, de um espírito chamado Lacordaire. Então vou ler algumas passagens, porque essa mensagem é um pouco grande, mas algumas passagens muito importantes para que nós possamos refletir sobre a relação entre humildade e caridade, essas virtudes da alma, e como elas não existem por si, como elas não podem existir por si, mas que interatuam, mas que se completam numa única direção, que é Deus, que é a inteligência suprema, que é o amor infinito da criação, a causa primária de todas as coisas, o nosso Criador, este que nos criou divinos, este que nos criou Espíritos Santos, como dirá Emmanuel no livro O Consolador, criados para amar, criados para comungar, criados para ser fraternos uns com os outros. Foi para isso que nós fomos criados. Não para a disputa, não para o personalismo, não para o orgulho. O mal nada mais é que um excesso que a gente precisa a cada passo, nas jornadas encarnatórias. A gente precisa cortar as arestas, edificando assim o reino de Deus nos nossos corações. Então dirá Lacordaire: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, caridade sem humildade nada mais é que personalismo. Caridade sem humildade nada mais é que vaidade. Porque Deus, ele age em silêncio. Ele é silencioso, ele não faz espetáculo. Deus nunca assina na sua obra. Deus nunca assina. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Desculpa, pessoal. Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar a um engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem. A desencarnação é o grande tribunal. A desencarnação, meus irmãos, revela para nós mesmos o nosso tamanho espiritual. Revela para nós mesmos e para o outro aquilo que edificamos em nós mesmos.
o reino de Deus que edificamos, que já conseguimos edificar em nós mesmos. Então é a morte a grande desencobridora. É a morte que nos tira as máscaras, os adornos, as capas que a experiência na carne nos encobre. Então lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Então você não é seus títulos, você não é as suas glórias materiais, você não é suas posses, né? Você é tudo aquilo que edificou em si, em você mesmo. Porque o reino dos céus não virá com aparências exteriores. Pois tudo aquilo que o olho humano é capaz de enxergar, dirá Emmanuel, tudo aquilo que o olho humano é capaz de enxergar, ou está morto, ou morrerá. Então, meus irmãos, é isso. É com muita honra que a gente encerra essa live. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. Que Jesus possa continuar encontrando receptividade em nossos corações. Obrigado, Adenora, a toda a equipe do Centro Espírita 9 de Outubro, por essa oportunidade, de trabalho que tanto me enriqueceu. Espero, humildemente, que tenha ajudado um pouco a vocês. Então, eu irei fazer a prece de término da nossa live. Em seguida, nós finalizamos. Senhor Jesus, Divino Mestre, Mestre amado, obrigado por essa live, obrigado pela reunião fraterna que fizemos nessa tarde. Obrigado por todo o aprendizado. Esteja aí sempre conosco, Senhor, que possamos te sentir humildes e caridosos a tuas influências na nossa vida. Gratidão, Senhor, que a espiritualidade nos acolha, nos ilumine, nos ampare nessa jornada tão difícil, que é a jornada encarnatória. Que a tua luz continue sempre nos apontando o melhor caminho, o caminho do bem, o caminho da confiança em ti. Assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, muita luz. Obrigado, tá? Por terem estado aqui comigo, aprendendo junto comigo. Aldenora, a todos os irmãos, muita paz e muita luz. Até a próxima.